Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 713. Da influência moral do médium, capítulo 20, a questão é 230. Então, dando sequência. A sequência, asserções mentirosas a fim de iludir a boa-fé dos que lhes dispensam atenção. Gente, os espíritos charlatões, os anticristo, os hipócritas, os mistificadores, eles só existem na erraticidade porque eles encontram no corpo físico médios do mesmo nível. E é interessante como eles conseguem ludibriar as pessoas. Porque quase sempre as pessoas, elas não têm paciência, resignação, humildade, a aceitação, que é um tema que Vó Leontina, se der tempo, daqui uns dias ela vai fazer praticamente assim, uns 2 dias, mais ou menos, ela vai trabalhar esse tema, aceitação. Então, esses espíritos, eles, aproveitando a ignorância das pessoas, que pelo fato da não aceitação, do excesso de orgulho, da vaidade humana. Então, esses espíritos, eles aproveitam, porque nós temos que entender que os encarnados que os sustentam, como um pássaro na gaiola. Quem sustenta o pássaro na gaiola? O dono dele. Agora, você não quer sustentar o pássaro na gaiola? Não. Solta o pássaro. Mas acontece que a vaidade da humanidade, a vaidade humana, não a permite. Então, por exemplo, aparece um câncer na pessoa. Aquele câncer é uma bênção de Deus. A pessoa não pensa duas vezes. Medo de perder tudo que ela possui. Perder família, bens materiais, medo da morte. Medo da morte para quê, gente? A morte é uma delícia. Aqueles que estão com a consciência tranquila do dever cumprido. Então a pessoa, nesse momento, cegamente ela se entrega aos médios charlatões, aos pais de santo, a tudo quanto é tipo de trabalho, garrafada e por aí em diante vai. Sem saber ela, melhor, não raciocinando ela, não procurando raciocinar de que ela está contribuindo com o teu autossuicídio.
Porque em vez de aceitar com resignação, não, a vaidade a leva aos braços das trevas. E ali, quanto mais a pessoa vai de encontro às trevas vêm de encontro à pessoa. Agora, as trevas é o seguinte, gente. Como se fosse um pacto, no bom sentido. Porque esse negócio de pacto não existe. Mas é o seguinte, enquanto você fornece às trevas energias, fluido vital, energia vital e outros tipos de energias, elas te sustentam. A partir do momento que você já não está fornecendo mais nada a elas, elas te jogam no cemitério, elas te jogam no umbral, elas te jogam no hospício, elas te jogam numa penitenciária. Existem casos de seres que, para humilhar aquele ser, ela joga aquele ser nesses lugares para humilhar ele. Olha só, hein? Aí você pode pensar assim, no seu caso, né, Luiz? Não sei. Eu não sei. Porque eu estou a serviço de Jesus, estou a serviço da espiritualidade do bem. Então eu tenho que orar, vigiar, policiar como todo mundo. Porque não é porque nós fazemos esse trabalho aqui que nós somos melhor que outras pessoas. Só que a responsabilidade minha é maior. Eu tenho que rezar o dobro que as pessoas rezam. Porque eu sou um alvo. Então, elas querem porque querem me tirar do caminho. Porque eu atrapalho o banquete delas. Porque muitas pessoas que assistem esses vídeos e que raciocinam e que se encontram nas garras das trevas, que raciocina, ela deixa de ir nas casas espíritas quais existe esse tipo de trabalho. E são menos pessoas para as trevas sugá-las. Então, 2, 3 pessoas que raciocinar, que analisar, já é 2, 3 a menos nas garras das trevas. E você acha que o leão, vamos pensar por esse lado, você acha que o leão ele vai admitir que você arranque um pedaço de carne dele? Ele vai partir para cima de você. Aí você pode dizer assim, mas cadê a proteção dos guias espirituais que você tem? Se os guias espirituais fizer tudo por mim, ou fizer tudo pelos médios, que mérito havemos de ter? Você acha que Chico Xavier foi 100% amparado por Emmanuel? Não. Chico Xavier teve que batalhar em todos os sentidos. Isso não é privilégio, não. Então, é por esse ângulo aí, você entendeu? O leão não aceita. Então, olha só para você ver. A fim de iludir a boa-fé dos que lhes dispensam atenção. A partir do momento em que o grupo pega essas mensagens desses falsários, médios e espíritos charlatões, a partir do momento que o grupo pega essas mensagens e as passa por um crivo da razão, analisa e chega a uma conclusão. Olha aqui a conclusão, ó. Devem riscar-se, então,
sem piedade toda palavra, toda frase equivocada e só conservar do ditado o que a lógica possa aceitar. As trevas acham ruim comigo, né? Por que não achar ruim com Erasto? Porque elas não podem com Erasto, né? Mas é Erasto que está dizendo isso aqui. Não sou eu, não. Eu estou aqui esmiuçando. É lógico, com o conhecimento que eu tenho, eu não vou abjurar. Eu não vou baixar a guarda. Luiz, você não baixa a guarda, isso significa que você está desafiando. Não estou desafiando, não, mas eu olho nos olhos. Eu olho nos olhos se for preciso. Mas me curvar eu não me curvo. E deixar de ler e esclarecer as pessoas a respeito dessa realidade aqui também eu não deixo. Como eu já disse, quer matar, mata o corpo. Porque o espírito é eterno. O espírito é imortal. Depois desta, numa outra. Todos nós havemos de nos reencontrar. Isso é lei. Então, devem riscar-se então sem piedade toda palavra, toda frase equivocada e só conservar do ditado o que a lógica possa aceitar. Analisa aquela mensagem ali 100%. Em 100%, 1% apenas presta, joga 99% na lata de lixo. Mas é uma falta de respeito para com o espírito, mas será que não está sendo uma falta de respeito dele também para com todas as pessoas integrantes da casa ter grafado no papel aquela mensagem para poder iludir as pessoas? Então, não é olho por olho, dente por dente, não, porque depois de Jesus é a lei do amor, mas que com ferro fere, com ferro será ferido. Respeita, se deseja ser respeitado. A partir do momento que não respeita, ele não pode ter também o mesmo tratamento. Porque nós não vamos colocar a nossa evolução, nós não vamos abjurar o Cristo para poder agradar a sociedade. Eu mesmo, se depender de mim, ter que abjurar o Cristo para agradar a sociedade, a humanidade, o Papa, esse ou aquele, tá? Essa pessoa que pensar dessa forma que eu vou abjurar o Cristo, tá muito enganado, porque não me conhece. Porque aqueles que me conhecem sabem que do que eu sou capaz de fazer se a pessoa chegar e me fizer um pedido nojento como este. De forma alguma. Luiz, mas é o Papa. Tenho todo respeito pela santidade, o Papa. Santidade na religião dele, na doutrina dele. Santidade aqui na Terra. Santidade para a humanidade. Respeito. Tem todo respeito. Uma vez, eu trabalhava com um senhor, eu já disse num vídeo lá atrás, eu trabalhava com um senhor que ele restaurava igrejas. Todo respeito. E esse senhor, ele tinha o hábito de pegar na mão do padre e beijá-la. E ele chegou, pegou na mão do padre e a beijou. E o padre pegou, estendeu a mão a mim, e eu peguei e o cumprimentei. Bom dia. Aí esse senhor amigo meu me disse assim, você não vai beijar a mão do padre? Eu falei, mas por um acaso ele é Deus? Eu não vejo Deus nele.
Por um acaso ele é Deus? Ficou um clima desagradável entre eles. Porque a mim não. Porque eu virei as costas e fui trabalhar. Agora, para você ver como são as coisas, né? Eu não beijo a mão desses que se vangloriam de status. Mas eu já consigo beijar a mão daquelas pessoas nobres. Eu tenho o hábito de beijar a mão das pessoas nobres, as pessoas de caráter, as pessoas de moral, as pessoas que o meu coração sabe que realmente. Mas por que você beija a mão das pessoas que você sabe que tem essas qualidades? Veja bem, esse ato de beijar a mão dessas pessoas é como se fosse assim: muito obrigado por você existir. Muito obrigado por você estar aqui. Eu não mereço a tua presença. Eu não sou digno de estar próximo a você. Então é como se eu estivesse me curvando à pessoa. E eu me curvo a algumas pessoas. Eu me curvo. Eu acredito que nesta existência física eu já me curvei, eu já beijei a mão. Vamos pensar quantas mil pessoas. Eu acho que eu já beijei a mão de umas 2 pessoas. Uma delas é minha mãe. Olha só para você ver. Em agradecimento a Deus. Então tem esse significado no meu coração. Agora deixa eu dar sequência aqui. Porque senão não termina isso aqui hoje. Pronto. Tá bom, vó. Eu já calei. Depois a senhora se vira. O que a lógica possa aceitar. Sequência. Ou que a doutrina já ensinou. Condiz com a doutrina? Sim. Então aceita aquilo que você vê naquela mensagem que condiz com a doutrina. As comunicações desta natureza só são de temer para os espíritas que trabalham isolados. Você sabe que são esses espíritas que trabalham isolados? Eu não sei se você tem noção disso, mas principalmente cidade pequena, as casas espíritas, 90% são inimigas umas das outras. Os integrantes são inimigos uns dos outros. Ali, a diretoria é inimiga da outra. Ninguém visita ninguém. Você não vê uma instituição espírita visitando outra instituição espírita. Os espíritas são desunidos. Por que são desunidos? Por excesso de orgulho. Por excesso de orgulho.
A minha casa, a minha casa é melhor que a de fulano. A minha casa é melhor do que a de cicrano. Os espíritas são desunidos em todos os sentidos. Quando se reúne uma casa espírita, quando ela se reúne ali para poder juntar a família espírita da cidade em prol de um evento, filantrópico, 90% das casas espíritas não comparecem naquele evento. Porque são truncados uns com os outros. Você entendeu? Comece a analisar isso para você ver. 90% das casas espíritas existe pelo fato de desarmonia, divergências. Dentro das casas espíritas, sai aquela pessoa ali chateada, humilhada, ofendida, porque geralmente é assim, as trevas elas levam a pessoa a se ofender. Então ele vai e monta um centro espírita, o outro vai e monta outro centro espírita, e todo mundo fica trabalhando um contra o outro mentalmente. Eu posso falar isso, sabe por quê? 40 anos de espiritismo em São Sebastião do Paraíso, eu já vi coisas. Eu já vi casas espíritas em São Sebastião do Paraíso jogar no lixo. Jogar no lixo. A revista espírita de Allan Kardec. Jogar no lixo. Eu já passei por experiência em São Sebastião do Paraíso, onde casa espírita vendeu centro espírita, vendeu outra casa espírita. Tem que ter amor em Jesus mesmo, né, para falar, né? Agora, sabe por que ninguém me procura? Porque eu tenho as provas todas guardadas. Casas espíritas que já vendeu casas espíritas. Você acredita nisso? Um centro espírita vendeu um centro espírita? Uma instituição espírita vendeu uma outra instituição espírita? É porque as trevas tá no poder mesmo dessas casas espíritas, né? É por aí. Então, gente, tome cuidado. Aquilo que nós já comentamos no vídeo passado, analise as casas espíritas que você frequenta, que você vai. Se você vê que não dá, estude em casa. Não é lá tão importante ir à casa espírita. É importante se o grupo é homogêneo. Se há união no grupo. Se não há, estude em casa. Agora você percebe por que eu levo cacetada, né? Porque eu comento isso aqui. Mas isso não é coisa que se deve comentar, Luiz? Por que não é coisa que se deve comentar? Todas as religiões têm as cartas na manga aberta. Só o espírita que é covarde. Os pseudos, aliás, viu? Que os pseudos são os charlatões, os mistificadores. Então, esses charlatões, eles não gostam de mim. As trevas, na erraticidade, e também muitos encarnados também dentro da doutrina espírita, principalmente em São Sebastião do Paraíso, não gostam de mim. Porque eu boto a cara no trombone e falo. E repito, aqueles da erraticidade quer matar? Mate. Isso é um favor que estarão me fazendo nessas condições.
Então, gente, nós não podemos abjurar o Cristo, nós não podemos ser covarde. E muitos pseudos espíritas são covardes, são charlatões, são mistificadores. Eu vou bater nessa tecla até encerrar esse livro, se der tempo. Eu disse que no livro dos médiuns nós íamos desmascarar muitos charlatões que estão trabalhando por aí, enganando a humanidade. Se vão parar de enganar, o problema não é nosso, mas que a semente está sendo plantada, e que está doendo no cerne da chaga purulenta de muitas pessoas, tá. Caso contrário, eu não estaria sendo atacado do jeito que eu estou sendo atacado pelas trevas e também por alguns encarnados. Olha só para você ver. 2 vídeos. Nós vamos para o 3º vídeo, desse mesmo nível.